De vez em quando aparece aqui no meu feed algum vídeo de um sujeito entrevistando mulheres nas ruas e perguntando: o mundo seria melhor sem os homens? E algumas mulheres respondem que sim, o mundo seria melhor sem os homens, bem melhor sem os homens. Essa afirmação, que parece completamente desconectada da realidade prática, foi levada a sério pelo escritor americano Aaron Clarey. Clarey tem formação em economia, atuou no setor corporativo e ficou conhecido por livros e análises sobre incentivos sociais, trabalho e relações entre homens e mulheres, sempre mantendo uma postura crítica, individualista e pragmática. Por honestidade, é válido informar para você que Clarey não é casado e não tem filhos. Em 2023, Clarey publicou o livro A World Without Men, Um Mundo Sem Homens, na tradução literal do título. O livro de Clarey não descreve um futuro apocalíptico sem homens. Ele descreve uma coisa um pouco mais sutil e mais perturbadora. Um mundo onde os homens ainda existem, mas eles decidiram sair do jogo. A tese central do livro Um Mundo Sem Homens é bem simples. Os homens não desaparecem porque eles são proibidos. Eles desaparecem quando o custo de participar supera o benefício de participar. E Clarey parte de uma lógica econômica bem básica. Todo ser humano responde a incentivos. Quando esforço, risco e responsabilidade deixam de gerar um retorno proporcional, a reação natural de qualquer ser humano não é a revolta, é a retirada. Ao longo do livro, Clarey argumenta que muitas estruturas modernas passaram a exigir muito dos homens, enquanto oferecem pouco em troca. A estrutura do mundo moderno oferece trabalho com alta cobrança e baixa segurança para os homens. Ele oferece expectativas sociais rígidas, mas reconhecimento escasso e relacionamentos com alto risco emocional, jurídico e econômico. O resultado dessa dinâmica é uma evasão silenciosa dos homens. Os homens deixam de competir por status tradicional, deixam de buscar casamento, adiam filhos, optam por trabalhos mais simples, reduzem a sua exposição social e passam a viver no mínimo funcional. E eles não fazem isso por incapacidade, mas por cálculo. No livro, Clarey insiste que esse fenômeno não é um sintoma de preguiça coletiva, nem de imaturidade. É simplesmente uma adaptação racional a um ambiente que pune o erro masculino de forma desproporcional a como esse mesmo mundo pune o erro feminino. Quando o sistema começa a castigar mais do que recompensar, o jogador inteligente muda de jogo. Clarey também aponta um erro bem comum. O erro de imaginar que os homens continuarão produzindo, protegendo e se sacrificando apenas por uma expectativa moral do que se espera deles. Isso nunca foi assim. Os homens sempre responderam à troca clara entre esforço e retorno, como qualquer ser humano responde. E quando essa troca se quebra, a motivação dos caras evapora. Outro ponto interessante do livro é a análise que ele faz do efeito colateral disso tudo. Um mundo com menos homens engajados, ele não desaba de um dia para o outro. Ele apenas fica mais caro, mais lento e mais frágil. A gente vai ter menos inovação, menos manutenção, menos disposição para assumir riscos impopulares. E Clarey não romantiza esse cenário, ele apenas o descreve. E deixa claro que o custo disso não vai recair apenas sobre os homens. Vai recair sobre toda a estrutura social que depende da energia masculina direcionada. Ainda que essa mesma estrutura insista em brigar com todas as forças para não admitir essa dependência da energia masculina. O livro não oferece soluções instantâneas, nem fica pedindo reformas, nem se perde em apelos emocionados. A mensagem de Clarey é individual. Cada homem precisa entender o ambiente onde ele está inserido e tem que decidir como ele vai jogar nesse ambiente. Para muitos homens, isso significa sair. Para outros homens, significa reduzir drasticamente as suas apostas. Para uns poucos homens, a resposta para esse ambiente misândrico significa dobrar seu esforço para construir um sistema paralelo a esse ambiente. Mas a advertência final do livro Um Mundo Sem Homens é bem direta. As sociedades não estão perdendo homens porque os homens odeiam a sociedade. A sociedade está perdendo os homens porque a sociedade tornou a participação dos homens extremamente desvantajosa para os homens. E quando os homens percebem isso, eles não protestam, eles simplesmente vão embora. E Clarey, no livro, simplesmente expõe os fatos e as consequências econômicas
desses fatos que estão acontecendo aí agora, bem diante dos nossos olhos. Para qualquer pessoa com 2 neurônios que funcionam, é óbvio que o mundo estaria completamente ferrado sem a participação masculina. E as mesmas mulheres que dizem que o mundo seria melhor sem os homens, convenientemente se esquecem ou parecem não saber que boa parte do que as permite usufruir uma vida segura e confortável vem justamente de áreas onde a força de trabalho é predominantemente masculina. A luta organizada do feminismo por um espaço maior para as mulheres no mercado de trabalho começou de forma clara em 1840, ou seja, há mais de 180 anos. Ainda assim, os homens continuam sendo mais de 80% da força de trabalho na construção civil. Não haveria ruas, estradas, prédios, trens, metrôs ou aeroportos, por exemplo, se não fosse pelos homens. Os homens representam mais de 70% dos trabalhadores na indústria pesada, na agricultura, na pesca, na pecuária, no setor energético, de petróleo e de gás. Os homens representam mais de 75% dos trabalhadores em transporte e logística. Os homens representam mais de 80% dos trabalhadores na área de engenharia e na área de mineração. E os homens, quem diria, representam mais de 95% dos trabalhadores em serviços de manutenção e reparos técnicos, nas Forças Armadas e na segurança pública. Apesar de há mais de 100 anos as mulheres terem livre acesso para a maioria dessas áreas, elas não ocuparam esses espaços. Uma vez que a sociedade precisava continuar funcionando, os homens foram lá e fizeram o que precisava ser feito. Eles fizeram o trabalho e continuam fazendo. Se de hoje para amanhã os homens sumissem do planeta, como algumas mulheres desejam, a sociedade não melhoraria, a sociedade implodiria, porque as mulheres não conseguiriam sobreviver e não estão preparadas para assumir todos os postos masculinos na indústria pesada, na agricultura, na pesca, na pecuária, na extração e no refino de petróleo, no transporte de cargas, nos trabalhos de mineração, na manutenção da infraestrutura, nos reparos mecânicos e na segurança nacional ou pública. As mulheres tiveram mais de 100 anos para ocupar essas áreas, mas elas optaram em deixar esses trabalhos desgastantes e perigosos para os homens. E agora, de dentro das comodidades de um mundo cujos confortos continuam sendo fabricados e mantidos pelos homens, essas mesmas mulheres dizem que não precisam de homens para nada. Ou isso é hipocrisia, ou é só uma brutal burrice mesmo. O fato é que, se nós temos alguma esperança de evitar o declínio da sociedade, está na hora de voltarmos a tratar os homens com o devido respeito e decência. Porque um mundo sem homens não seria um mundo melhor. Um mundo sem homens seria um mundo inabitável para os seres humanos. Inclusive as mulheres que dizem que não precisam de homens. Fera, comenta esse vídeo aqui com a palavra testo e eu vou te enviar pelo direct o convite gratuito para o meu grupo fechado no WhatsApp, focado em saúde e alta performance masculina. Agora em janeiro vai rolar uma aula especial para a galera que está lá no grupo, onde eu vou ensinar tudo sobre como recuperar os seus níveis de testosterona utilizando recursos 100% naturais. Não tem milagre, é ciência e fisiologia humana aplicada. Comenta testo e vem pro grupo fechado garantir o seu acesso à aula. A aula de janeiro tá chegando aí. Comenta testo e eu te vejo lá no grupo. Um grande abraço, gente boa!